Bem-vindos! Show de bola que vocês vieram aqui hoje, então. Né? Seguindo, então, aqui, dizem, né, que eu vou aprender a jogar xadrez, né? E aí vocês vieram aqui, eu não sei se é só o Diego ou só a Grazi, né? Mas, enfim, né? Então, Diego, Grazi, marido e mulher, né? Segundo a lei de Deus, né? E a lei dos homens também, né? Eu não sei se... Eu não vou ensinar nada de xadrez. Não sei nada. Pô, tamo junto, então, aí. Mas aqui conhece um pouquinho. Um pouquinho? Não, um pouquinho, né? Faz muito tempo, né, que eu jogava xadrez. Lembro que na adolescência, em casa, a gente ainda não tinha tanto eletrônico, né, como tem hoje, né? As crianças têm desenho, Desenho era até esses dias, tá lembrando, era disco, né? A gente escutava as historinhas, né, no vinil. Então, essa do tempo do vinil. Aí é clássico, bota aí depois. E aí é uma coisa que passava o tempo, assim, era jogar jogos, assim. Já tomou as 2 doses? Já tomei as 2 doses em fevereiro, não que eu seja velha, sou daqui embaixo. E uma das coisas que a gente gostava de jogar era xadrez, né? Que era um jogo, assim, que instiga muito a imaginação no sentido de eu tentar imaginar o teu próximo passo, né? Pra eu também bolar uma estratégia pra tentar, né, atingir o teu rei, né? E era um dos jogos que a gente jogava bastante, assim, gostava bastante de jogar, porque tem essa questão bem da disputa mesmo, né? Tu e teu irmão, né? Eu e meu irmão. Essa palavra é interessante, né? A estratégia, né? Plano. E isso aqui a gente podia também puxar o nosso assunto aqui de vocação e entrar exatamente sobre isso, né? Trazendo vocês aqui para a gente conversar aqui sobre a questão da estratégia, do plano, né? Falando da vocação, né? Do chamado que Deus faz para nós também, seja tanto o chamado à nossa vocação, o matrimônio, né? O estado de vida, quanto a vocação específica, né? O chamado como dentro de um plano, né? Não talvez só uma coisa tão rígida, mas dentro de um plano, né? Então a vocação, né? Como plano de Deus, né? Para a minha vida, né? Então trazendo junto, né? O xadrez aqui como essa jogada, assim, né? Porque eu não sei, né? Talvez durante muito tempo eu pensava assim, o plano de Deus, né? Começava a olhar para essas coisas assim. Às vezes fica uma coisa meio destino, né? Uma coisa meio fechada ou uma coisa muito rígida, dura, né? Existe um plano e isso aqui é assim, se tu não faz isso, né? Como, enfim, né? Como o xadrez, que eu não sei jogar, mas como o xadrez, então, que tem a sua regra e tu olha para a regra, ou você faz o movimento certo, ou tá errado, ou não pode, né? Você avisa antes do cheque, não, enfim, as regras todas. E aquilo acho que até já falei outras vezes, assim, porque o xadrez ele sempre me parecia muito chato, no sentido de que regras, mas assim, chato dentro, claro, não porque ele seja chato, mas dentro da minha falta de informação sobre isso, né? Da minha falta de abertura para o entendimento, né? Porque nem eu falava aqui, tipo, né? Trazer vocês pensavam, olhava um jogo de xadrez 2, 3 horas, 4 horas jogando, aquelas pessoas cansadas trazendo uma água, o pessoal vindo aqui, né, suando, e aí, né, mas e aí, né, qual o objetivo disso, né, eu um plano, algo maior, assim, para isso, né, falei, ou eu não consegui pegar a essência disso, né, e fico vendo a vocação também como uma questão de essência, né. Tantos amigos, pessoas de fora, talvez vão dizer assim, sobre aquilo, sobre alguns temas da fé, algumas coisas que a gente tem assim, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, né? Daí eu pensando, não, tu não tem obrigação nenhuma de acreditar, né? Mas eu acredito e a minha vida toda faz sentido a partir disso, né? Não é uma questão só da cabeça, é uma questão de fé, é uma questão de experiência, sim, né? Eu não sei que na vida de vocês também foi essa questão de experimentar, né, o plano, né, e entender o plano, não como um amontoado de regramento moral, normativo, né, para a minha vida, né, em todos os níveis, né, sei lá, psicológicos, morais, sexuais, de todos os níveis, né, e que eu vou fazer e que se torna muito chato. Né? Se torna muito chato também a vocação, a vida, né? Então até o ponto de ter isso como experiência, né?
A gente tem uma vida, mesmo que somos pessoas diferentes, bem diferentes, assim, né? Viemos de lugares diferentes, mas algumas coisas parecidas, assim. Meus pais, eles não eram católicos de berço, assim, né? Eles me ensinaram a rezar, mas a gente não ia domingo às missas, não tínhamos um vínculo com a igreja. Tinha um vínculo de sétimo dia e olha, os sacramentos, assim, iniciais ali, porque tinha que fazer, né? Se todo mundo tem que fazer também. Tem que fazer. Eu acho que é a mesma coisa, né? Mesma coisa. E eu também, eu vim de família que tinha, até quando criança, a gente não tinha nenhuma fé estabelecida, mas a gente rezava, né, em casa. Mas meus pais vieram de outras formações, né, de religião, né? Então, eu acho que até isso atrapalhava um pouco porque a gente não tinha um centro, alguma coisa, né, que a gente pudesse. E eu achava, até, eu me lembro uma vez que eu comentei com a minha mãe, disse, não, essa questão de religião não é comigo, porque nada me convence, entendeu? Então, parecia que nada era, assim, algo que eu pudesse dizer, disso eu faço parte, isso é o meu lugar, sabe? Pra mim era muito fora da realidade, muito fora do que eu posso aplicar no meu dia a dia, né? É que as coisas não eram explicadas, né? E uma coisa que tu falava, que trouxe agora isso, né? Que a gente estava falando aqui, que é uma coisa do jogo, né? Eu não conheço o jogo. Então eu tomo uma posição dizendo que esse jogo é chato. Exatamente. Porque eu não entendo ele. Mas depois que tu começa a entender, tu fica horas jogando, né? Eu não vejo sentido nos caras jogarem horas também, eu não vejo. Mas as pessoas que estão jogando, elas veem sentido pra isso. Então na nossa vida foi mais ou menos isso, né? A gente começou, eu fui entrar, a gente pode falar também como é que ela entrou, mas eu entrei por um convite de uma menina que dizia assim, vamos lá, né? Porque vocês vão gostar, eu preciso me eleger pra coordenadora do grupo lá, eu preciso de gente pra votar em mim. E não tinha as regras que existiam no jogo lá, era como podia votar. Então foi uma galera lá, mas o interesse nosso era as guriazinhas que estavam lá. Então nós imagina, chega naquele, aqui, né, na Arquidiocese de Porto Alegre, nós temos um boom ali da juventude ser, né? Então, tu chegava num lugar onde tinha 40, 50 jovens na sua adolescência. Eu de fora da igreja, sem entender o jogo, sem entender nada de como é que é, né? Tendo uma visão completamente distorcida. É o meu lugar aqui, né? Aqui eu vou ficar, né? Então, até tu entender como é que funciona e não só regra por regra, né? Porque no xadrez tem isso também, não sei muito bem, agradeço pra falar melhor, mas não é só as regras, não é só que tu tem que entender. E naquele momento lá, pra mim, foi um chamado, né? Um chamado no sentido completamente diferente, não foi, né? Mas aquilo que me atraía ali, é estranho falar isso até, é meio... pode parecer meio confuso, mas não é. Mas eu vejo na minha história de vida hoje, falando pra ti, tá sentado aqui hoje, que aquilo que me chamou, que talvez fosse inútil para as pessoas, hoje eu penso isso com muito valor. Dou graças a Deus por aquela menina ter me chamado para votar nela. Claro. Porque depois daquele passo, mesmo eu saindo daquela tarde lá, né, dizendo assim, comentando com meus amigos, tem um monte de guriazinha aqui, né? Eu nunca mais parei. E não foi as guriazinhas, porque depois eu fui criando sentido, eu fui entendendo a regra, aquilo foi transformando a minha vida, e eu fui dando, né? E a gente nunca, e esse é um ponto importante, né, Grazi, falar, porque às vezes a gente talvez tenha a ilusão, né, de que a vocação, o chamado, ele passe por pela sua, vamos chamar assim, uma pureza do início ao fim. O chamado, ele é puro, ele é claro, ouvir a voz de Deus, venha Diego, venha, deixe a sua vida agora, faça tudo a partir de agora, você será santo, você não terá mais tudo aquilo, né? E eu fico falando, né, a vida real não é assim, né? Não é comigo assim, não é com as pessoas assim, né? Muitas vezes o chamado, a isca, né, o que vai atrair você, vai ser por uma coisa torta ainda, né? Por uma coisa que não seja... Né? E vai chegar porque nós somos humanos e nós precisamos ser formados nisso, né? Nesse caminho. E aí vai dizer, não, mas aí Deus vai chamar através... Não, Deus não está chamando através de uma coisa torta. O chamado é real, o chamado é para sempre. Ele é perfeito, o chamado. Né? E nós aqui ainda não enxergamos ele dessa maneira perfeita. Nós é que somos imperfeitos e precisamos enxergar ele de uma maneira purificada. Mas isso o tempo vai dar, né? Porque... O tempo a gente precisa ir limpando, né, e fazendo esse trabalho interior, né.
E eu não sei, porque talvez muitas pessoas desistam, acabam nem entrando, ou talvez nem comecem a jogar, porque eu não sei jogar. Eu não vou me enquadrar nas regras, eu nunca vou conseguir aprender, né? É demais para mim. Desculpa, talvez eu sou muito burro. Eu sou muito burro para aprender. Eu não aprendi desde pequeno, então não vou aprender, né? Com mais de 40 anos vou aprender a jogar, eu vou aprender a entrar dentro disso, né? E aí eu abro mão da possibilidade, né, de algo que seja muito maior, que eu sequer tenho ideia do que seja para mim. E tem uma coisa que é assim, ó, quando eu falo dessa amiga que chamou, hoje, claro, pela minha história de vida, eu consigo enxergar que não foi ali, é algo que Deus já me chamava antes. E é interessante isso, porque a Grazi também tem umas histórias assim que é legal, né, da catequese, de como que a gente se envolveu quando tinha contato. Né? Quando a gente tinha contato com a face de Deus em algum determinado momento, a nossa vida também tinha sentido ali. Nós não íamos depois, eu não fui depois porque minha mãe não deixou, porque foi outras coisas que foram sendo empurradas, aliás, é a mesma coisa, né? Na verdade, eu, nessa idade aí, adolescente, eu não estava em grupo de jovens, né? Eu estava no grupo de escoteiro, né? E de certa forma, alguns valores que eu fui aprendendo ali tem muito a ver com os valores cristãos, né? E aquilo me chamava atenção. Eu não tinha maturidade o suficiente para entender que era aquilo que estava me atraindo, né? E que o fato, né, da gente se reunir, a gente se reunia, né? A gente tinha orações que a gente fazia, né? Que eram, e que aquilo me atraía. Era muito mais do que as atividades que a gente tinha para fazer, mas era aquilo que me atraía. Estar com aquelas pessoas, era, né, os valores que a gente foi criando ali naquele grupo, né? Que foram me atraindo. E também eu fiz catequese, mas eu me lembro muito pouco, que eu me lembro só de uma música, assim, que eu me lembro que foi um rapaz tocar violão antes do dia da catequese, foi lá, tocou uma música, e aquela música ficou gravada na minha cabeça, né? Como é que era a música? Canta aí. Que faz todo sentido pra quem tá assistindo aqui, mas faz sentido pro Rico, faz sentido pra mim. Eu cantando. Era do Padre Zezinho, né? Padre Zezinho. Amar como Jesus amou. Claro. E aí, claro, aquela música, ela ecoava muito, né? Porque como é Jesus, né? Quem é essa pessoa? Amar como ele, como assim, né? Vou amar como ele, mas eu não sei como que ele amou. Como ele amava, né? Ninguém me contou essa história, né, direito, né? Depois eu acabei não fazendo a crisma, né? Me afastei. Como é engraçado, né? A gente tá falando de xadrez, que tem as suas regras, que tem seu entendimento, que as pessoas ficam 2, 3 horas às vezes jogando e a gente não entende, porque se envolve nisso. Mas quando a gente fala da nossa história, quando tem um caminho que, né? Essa música, né? Pode parecer, somos da comunidade no Espaço do Mestre. Né? Aí uma música numa criança que fica... Tu vai criando... mas é coincidência. Eu não acredito que seja coincidência, né? É o chamado que Deus tu vai dando os passos, né? Naquelas incompreensões que tu enxerga, né? A tua amiga que te chama, é uma música que o cara vai tocar que fica, a história da fogueira lá, que ficava em volta da fogueira cantando uma música, mas que tem a ver com a tua vida hoje, né? Porque Deus te chama, sabe? Não tem tempo, né? Se tu pegar do tempo, assim, não existe tempo. E aí tu para na frente aqui de um jogo onde tem certas regras e certos momentos e tu fica pensando assim, vai chegar um momento que a nossa vida, e eu dando exemplo assim, a gente precisou entender como é que se jogava, vamos dizer assim, o jogo, né? Então, algumas coisas a gente foi aprendendo, algumas coisas a gente foi vivendo, né? Quando a gente se encontrou para casar e tal, né? Se encontrou para casar, né? É ótimo, né? Quando a gente começou a namorar, né? Isso também era meio torto ainda. Não entendia as regras ainda. Mas aos poucos, né? E não é nem só aos poucos, mas quando a gente começou a abrir o nosso coração para entender de fato qual é o sentido disso tudo, as coisas foram ficando cada vez mais claras, né? Eu ia dizer às vezes por isso as coisas ficaram maravilhosas. Não ficaram maravilhosas. Fiquei rico. Não é isso. Não tem nada a ver, né? Pelo contrário, né? Mas as coisas começaram a ter sentido. Mas existe um ponto que a gente sai, eu penso nisso assim, eu acho que passa por todo mundo, que a gente sai daquele ponto de apontar o dedo, que é o ponto da crítica, né? E
para baixar o dedo para a possibilidade de escutar, né? Isso vale para tudo, né? Mesmo aderindo, eu tendo a minha religião, recebendo a minha vocação, o plano de Deus, e também, né, escutar o outro, seja qual for o outro, né, na sua realidade, o outro, a religião do outro, a crença do outro, a cultura do outro, né? E porque isso é muito cristão, né? E isso é muito enraizado na minha vocação, saber escutar o outro, estar aberto ao outro, seja ele quem for, da maneira que for, né? E aí isso me faz entender o meu chamado também, né? Entender quem eu sou, e aí eu vou vendo, e eu vou entendendo, puxa, né? Amar como ele amou, dessa maneira, né? E aí eu vou vendo que talvez os planos que eu fui fazendo para minha vida, talvez que os meus pais foram projetando ou colocando, não digo forçando pra gente, mas colocando, que fosse um doutor não sei o que fosse isso, que tivesse uma carreira, que tivesse um carro, ou que numa determinada idade já tivesse tantas coisas, tivesse um patrimônio X, né? Já tivesse bem, para os pais dizer, agora daqui a pouco eu vou morrer, os meus filhos já estão bem encaminhados, né? E chegar num ponto que você vê, isso tudo é importante, mas isso tudo está dentro de um contexto maior, né? Porque dentro de um plano que é maior do que isso, né? Que é maior do que talvez essas conquistas terrenas. Elas são muito importantes, elas são as que nos baseiam aqui nessa vida, né? O que nos faz aqui. Todo mundo quer ter um patrimônio, quer ter uma casa, quer ter, né, dignidade para os filhos, né? Para tudo, normal, tudo certo, né? Um bom trabalho, todas as condições. Mas tem algo que abrange, que abraça tudo isso, né? Que façam que tudo isso, aí vamos, sei lá, usar aquela palavra, que tudo isso seja feliz, realizado. Não fácil, né? Nada de fácil, mas que isso seja realizável, seja agradável, né? E que as pessoas olhem para mim e vejam, puxa, ele não tem um patrimônio, não tem tudo aquilo, não tem todas aquelas questões, talvez que o pai e a mãe tenham pensado, mas tem algo diferente. Eu quero me aproximar deles para ver o que é isso, sabe? E aí nesse ponto, assim, de ver, de certa forma, ir abrindo mão daquilo que eu planejei, ou do que foi planejado para mim, né? Para ir aderindo a algo que é maior do que eu não sei, né? Que eu tenho que ir entendendo e compreendendo, e eu vou compreendendo na medida que eu vou me abrindo à fé, né? Essa experiência que vocês também trazem e partilham, assim, como a ideia do nosso jogo aqui, né? De entendendo, puxa, mas essa peça tem isso, mas existe uma estratégia, né? E fico pensando que talvez muitos jogadores já enxergam o jogo antecipadamente, né? Antecipadamente. Eu digo na vida em comunidade, as pessoas vão entrando na comunidade, assim, aí tu vai vendo quem tá lá no início, assim, começando, aí tu fica vendo, poxa, que nem com filho, às vezes tu vê assim, ele vai cair ali na frente, sabe? Mas eu não posso ir ali segurar ele, porque ele precisa aprender esse caminho também. Ele tem que fazer com as próprias pernas, sabe? É claro, se ele vai botar o dedo na tomada, eu vou lá e vou tirar, né? Porque é perigoso demais, né? Mas é aquele caminho ele precisa fazer também, né? E eu vejo que no xadrez também tem isso, né? Vou perguntar pra Grazi. Uhum. De já enxergar algumas jogadas, né? Exatamente. E aí, dependendo da jogada do adversário, né? No caso... tu já mais ou menos bola a tua própria estratégia daquilo, né? Geralmente quem é jogador profissional já sabe que tipo de jogada o adversário vai ter, porque isso é estudado antes, né? Eu imagino que tu vai começar a jogar assim com uma pessoa que tu não conhece, aí tu vai começar a jogar, pelos primeiros movimentos já sabe se a pessoa sabe jogar ou não, né? Deve ser assim, né? Me ralei, né? E aí tu vê assim, o cara dá uma mexida num pino, pronto, perdi o jogo. Não, já perdi, já desisti. Né? E eu acho que com Deus é mais ou menos assim, quando a gente passa a entender, né, que Deus vai nos dando os caminhos, né, e a gente aprende a escutar, né, é mais ou menos assim, a gente vê a próxima jogada e a gente vai ir traçando uma estratégia por onde caminhar, por onde ir, até no momento, né? assim, tu pensa, daí tu chega diante da grandeza de Deus, perdi minha vida. Perdi minha vida pra ti agora, sabe? Não tem mais como voltar agora, sabe? Perdi aqui. Tu sabe que quando eu conheci a Grazi, né? O que eu te disse quando eu conheci a Grazi? Quando te conheci, quando eu disse que eu era da igreja, né? E o que tu me disse? Tava conversas, né? As conversas de início de namoro.
Daí ele disse assim pra mim, olha, vou já te dizer uma coisa, assim, eu tenho os meus compromissos na igreja, né? Não abro mão deles. Meus Então- compromissos, olha como é que é o nível. Então, assim, ó, infelizmente não vai dar pra te pedir pra eu escolher, né? E eu disse, não, tudo bem, não tem problema, né? E aí eu disse, olha, eu não tenho a mesma fé que tu, né? Não acredito nas mesmas coisas que tu, então eu espero também que tu não force a barra, né? E aí eu disse, eu não sou índio pra ser catequizado, né? Então... Aí eu acho que na hora ele... pensou, E eu não sou jesuíta também, né? E daí eu, tá, tudo bem, ninguém se mete com ninguém aqui, cada um... Isso é uma coisa cada legal, macaco porque no celular. tu entende que eu tinha uma situação de vida naquele momento que era diferente, mas aquela guria, aquela menina que eu tava conhecendo agora, fazia sentido pra mim. Só que entende, há um conflito ali, né? Então, eu queria deixar claro pra ela isso, existia um plano pra... Eu olhava isso como um plano. Né? Dizer assim, não, preciso avisar ela primeira coisa, e ela a mesma coisa, dizendo, olha, tem o seu certo limite. Mas entende que quando a gente vai dando passos... Mas deve ter se arrependido. Não. Naquela hora deve ter pensado... Gelei. E agora? Onde é que eu enviei? Como é que rebobina a fita agora? Mas entende que a gente não sabia o que ia acontecer. A gente não tinha noção do que Deus ia fazer na nossa vida. A gente não tinha noção que a gente estaria aqui agora contigo. Sim. E nós estávamos juntos naquele momento, né? Claro, começando o namoro, né? Começando a se conhecer, jovens ainda, né? Bem jovens, assim, imaturos em várias situações de vida, né? Mas também essa abertura que a gente foi dando, eu acho que é importante, né? Tipo, o coração vai se abrindo também para escutar, né? Para entender, para se aproximar das pessoas que Deus chama também para nossa vida, né? A gente consegue entender, opa, isso aí não é à toa, né? Olha aqui, mas ela tá vendo ali? O que tu acha? Vamos lá, sabe? Porque Deus também ele vai agindo e é muito interessante isso, né? Deus não... Volta a falar isso, eu confirmo o que tu falou, assim. Dificilmente, eu sei que existiam pessoas que escutaram e tal, mas Deus não vai vir com a voz, um trovão, né? Que nem diz o Pedro, tu tá com a voz de Jesus. Tu tá com a voz de Jesus, nosso filho, né? Diz isso assim. Mas ele grita. Ele grita das formas mais simples do dia a dia da vida, assim. Então, naquele dia, quando a Grazi disse isso pra mim, eu disse assim, e agora? Eu só pensei assim, agora, eu não vou forçar. Eu disse assim, eu não vou forçar. Que seja pelo exemplo, que seja pela nossa convivência, tá, de vida. E aí a gente foi convivendo e ela foi... O plano, né? Não tinha algo estabelecido. Mas Deus sabe como faz. Deus sabe jogar... Sabe, é o plano, né? Quando a gente está falando de plano de Deus, ele vai ajustando isso de uma forma muito clara para aqueles que abrem o coração, né? E foi assim. Interessante que aconteceu, né? Bem especificamente na vida de vocês aqui, tanto na comunidade do Espaço do Mestre, isso aconteceu... junto com a família, né? Constituindo a família de vocês, né? Isso é interessante, não foi... Tá, embora o Diego já tinha uma história, né? Já tinha uma história na igreja e tal, já tinha uma caminhada, né? Um pouco mais que a Grazi ali. Mas, vamos dizer assim, que se fortaleceu com os dois juntos, né? Constituindo a família. Talvez quando quase que para dizer assim, Deus queria que constituísse essa família para que ele reinasse aí, para que ele construísse um lar aí, né? Isso é muito bonito assim de ver nesse jogo, né? Nesse jogo, encaixar as pecinhas da vida de vocês, né? Que não eram somente separadas, né? Precisava unir as vidas, né? Para vocês dois jogarem juntos xadrez, né? Terem uma jogada juntos, né? Isso é interessante, né? Porque não dava talvez para ser só o Diego, ser só a Grazi, né? Então Deus precisava juntos ali para darem um passo juntos, né? Um passo mais, né? Não, assim, as coisas não, vamos dizer assim, as coisas continuam com sofrimentos, com dificuldades, né? A gente continua correndo atrás de dinheiro, correndo atrás das coisas, tudo que precisa da vida, sustento, né? Tudo não muda isso. Mas muda a maneira de caminhar. Muda completamente isso. Entendendo né? por que a gente faz isso. Exato. É isso. E para onde a gente olha, pra onde né? a gente olha. Para onde a gente olha, principalmente.
Porque a gente teve momentos na nossa vida que a gente teve que tomar decisões e tomar passos assim, que isso era contra, sei lá, contra tudo que tinha, né? Contra a maneira como a gente vivia. E quando a gente decidiu entre nós, né, tomar essas decisões de estar no lugar certo, de começar a fazer as coisas certas, sabe? De entender a regra, né? E não entender ela porque é lei e ponto, mas de encarnar ela e dizer isso aqui vai fazer diferença na nossa vida. Livremente escolher, É. sabe? Então, tipo assim, nós morávamos juntos, né? E tínhamos uma vida íntima juntos, né? E aí, só que nós não éramos casados. E eu me lembro de um dia que a gente sentou e disse assim, não, isso aqui não, pra gente não dá mais. Vamos esperar. Vamos casar e vamos esperar. E demorou um tempo pra gente casar, né? Demorou, acho que mais de um ano, eu acho. Né? Demorou mais de um ano pra gente casar. E quem sabia disso? Sabe? A gente sabia. Sabe? As pessoas próximas a gente, aquelas mais próximas sabiam disso. Mas isso não era motivo de, vamos dizer assim, de propagação daquilo, da vitória, de levantar o braço e dizer assim, nós estamos aqui. Não, porque depois já ia ter uma derrota, porque já ia entrar a vaidade, já ia entrar, né? Mas porque quando a gente diz assim, olha, a vida que nós levamos até agora já não faz mais sentido. Então a gente resolveu dar aquele passo. Né? E foi super importante. Foi. Pra entender depois. E hoje, quando a gente fala sobre outros casais, quando a gente conversa sobre outras pessoas, sobre como é que é um planejamento familiar, como é que funciona, a gente sempre volta nessa história e diz assim, olha, mesmo com tudo que a gente viveu, Deus nos deu uma oportunidade de resetar, né? Ele dá um reset. Diz assim, não, para agora, né? Observa a tua vida e continua. E aí, né, nossa, isso é tão importante porque às vezes parece que na fala, tudo que a gente falou, às vezes parece assim, fica tudo muito relativo, é simples, tem que ver, então tem a experiência, mas como é que isso acontece? Não, gente, tem um momento que existe uma decisão. Existe uma decisão e não dá mais, como diz no Evangelho, né? Pegou, botou a mão no arado, não olha mais para trás, entendeu? Agora eu decidi. Agora, daqui para frente vai ser diferente. Seja homem, né? Seja mulher, daqui para frente agora eu decidi. Eu me decidi por ti, agora não dá mais, né? Essa vida que foi para trás deu, né? É como a gente falava aqui do jogo, né? Puxa, não dá mais, eu perdi, entendeu? Eu tô olhando a jogada aqui agora, não deu, né? E é como se eu estivesse querendo jogar com Deus, né? Deus, eu perdi, entendeu? Sou teu. Agora não tenho mais, entendeu? Não adianta querer mover o cavalo, eu não sei como é que o cavalo se move como. Em L. Em L. O cavalo se move em L, não, eu não quero mover em L, eu vou mover assim, pro lado aqui. Bom, mas tu já sabe que ele move em L, então por que tu faz? Tu faz porque tu não entendeu, tu tem um problema, ou porque tu está fazendo realmente contra, né, a tua própria vontade, porque tu sabe que aquilo ali não vai te fazer, quando tu olha pro horizonte, tu olha pra frente, tu sabe que aquilo não vai te E levar daqui a pouco nenhum. também a pessoa que vem numa caminhada, assim, eu falo muito por mim, né? Eu não vim numa caminhada que é aquilo que está dentro dos preceitos, né, da fé que eu vivo hoje. Não vim. Mas isso não quer dizer que daqui pra frente eu não possa viver isso, né? Não é por isso que Deus vai me olhar diferente, né? Porque lá atrás o meu passado não foi como, não seguia os preceitos, né? Ele fez uma caminhada comigo, me amando do jeito que eu era, exatamente do jeito que eu era, para que hoje eu encontrasse ele, pudesse olhar nos olhos dele, né? E pudesse fazer a minha experiência, né, com Deus, né? Então, a gente olha muito, eu me vejo, né, me via muito assim, olhando, olha só, ele tem uma caminhada na igreja, eu não tenho, né? Será que Deus olha diferente para ele? Eu acho que sim, eu dizia. Mas não é isso, né? Cada um olha, Deus olha pra gente de forma individual, né? Com toda a bagagem que a gente carrega, né? Que é única, né? Amados de forma única por Deus, né? E aí é legal tu ver, daí tu olha lá Pedro, Tiago, João, Zaqueu, Madalena, né? Grazi, Diego, Rica, né? Sim. E aí não tinham passado de uma formação judaico-cristã toda, né? Na Torá, na lei toda certinha ali, não, né? Muitos iletrados, não tinham conhecimento, né? E o conhecimento foi sendo gerado na fé ali, na pessoa, né, de Jesus, e é isso, né, que faz permanecer, que faz ter uma decisão
usar a palavra, alguns não gostam, uma decisão que é radical, uma decisão que muda, né? Uma decisão, bom, agora nós decidimos ser um casal, agora nós vamos mudar a nossa vida, né? Voltar a nossa vida para aquilo que Deus está nos mostrando. E isso vai sendo confirmado com o tempo, nas pessoas, nas relações, né? Não é fácil, não é cheio de facilidades esse caminho, mas ele vai sendo confirmado, né, no tempo, né? É como a espera de um filho, né? Vai sendo gestado aos poucos até chegar a hora, né? E aí você vai tendo a confirmação, né, do teu chamado, da tua vocação. E aí vai aparecendo aquele tal lá que a gente falava lá no início aqui, daquele plano que é maior do que o meu plano, né? Aquele plano, puxa, tem algo que é maior para minha vida, né? Então eu nasci para coisas maiores, do que somente eu penso, do que somente eu quero para minha vida, né? E aí as coisas vão acontecendo, né? Vou vendo nesse jogo aqui que... E esse plano, como a gente identifica ele, né? Porque tem momentos que a gente se olha assim, como um casal, e diz assim, eu nunca imaginei estar aqui. E graças a Deus que eu estou aqui. Né? Esse plano, eu acho que a vida inteira vai ser assim. Exatamente. Né? A vida inteira tu vai tendo noção do que Deus vai fazendo, as coisas grandes que não são grandes no sentido, tipo, daquilo que a gente imagina, né? De sei lá, grande, eu fico pensando assim, as pessoas pensam assim, tem um iate. É grande, né? Mas meu iate é outro, né? Outra coisa que Deus vai me levando. E tu olha assim, isso aqui eu não largaria isso por nada, sabe? Que coisa boa que está acontecendo. E isso é gratificante, né? Que bom. E graças a Deus que vocês estão aqui hoje também. Que bom. Né? Que bom. Que bom que vocês vieram aqui hoje. E obrigado pelo testemunho de vocês também, pela partilha de vida, pela história que vocês deixaram Deus ir fazendo essa mudança, esse furacão, esse tsunami, né? Essas coisas que acontecem dentro da gente e que reorganiza, bagunça aos olhos do mundo, bagunça toda a vida, né? Mas aos olhos de Deus, aos olhos da fé, reorganiza tudo, vai reorientando tudo dentro da vida da gente, aquilo que está perdido, né? Valeu. Obrigadão, hein? Tamo aí. Tamo aí então. Valeu, obrigadão. Até mais.